Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Dicas de Cripto. E como você deve estar sabendo já, a gente ontem participou do Binance Meetup São Paulo, um evento da Binance que ocorreu em São Paulo. O evento estava muito bom, teve muita gente fera lá e tem muita notícia legal, muita notícia boa aqui. Fica com a gente até o final desse vídeo que eu vou trazer todas as novas notícias, todas as novidades que a Binance está trazendo e vou trazer agora os melhores momentos ontem do Binance Meetup São Paulo. Bora lá! Na proporção de 1 para 1 na Binance. Proteção do usuário, o fundo emergencial, ou como carinhosamente ele ficou conhecido, o SAFU, no último mês de novembro, não é uma novidade de 2022, mas no último mês de novembro nos comprometemos, aumentamos ele para $1 bilhão e nos comprometemos a sempre mantê-lo num nível de grandeza razoável. Segurança, gente. Nós aumentamos nosso time de segurança em 5 vezes. Atendemos quase 50 mil solicitações de agentes da lei no mundo todo. Demos mais de 70 treinamentos, inclusive no Brasil, ministramos demos treinamentos para procuradores do Ministério Público, para agentes da lei, tudo com o objetivo de colaborar e de compartilhar o conhecimento. E falando em conhecimento, finalizo aqui como um grande destaque de 2022, que é essa parte da educação. A indústria nova. Quantas pessoas ainda não entendem ou não conhecem, ou mesmo quem já é um membro da comunidade e já está há muitos anos, quantas coisas novas por vir, quanto conhecimento ainda para nós nos aprofundarmos. E é só assim que a gente consegue tomar decisões conscientes e com qualidade. Então, esses são os grandes destaques da Binance globalmente. O Brasil fez parte disso, com certeza. E também tem os destaques específicos do Brasil. Abrimos o escritório na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro, em outubro do ano passado. Aumentamos o nosso time dedicado ao Brasil em 3 vezes. Iniciamos 2022, com aproximadamente 70 pessoas, encerramos o ano com mais de 200. 3 vezes de crescimento, novamente, para quê? Para oferecer uma melhor experiência, um melhor suporte, para mostrar a dedicação que o Brasil, um dos 10 principais mercados da Binance, merece. Tivemos parcerias, país do futebol. Vamos deixar a Copa do Mundo de lado. Realmente o Mundial de Futebol não tem nos ajudado nas últimas edições, mas é o país do futebol. Patrocinamos o Paulistão, patrocinamos o Brasileirão. Conrado, quem comanda o nosso podcast na Rádio Mix, um exemplo de passar barreiras para comunicar e compartilhar conteúdo e educação. E eu falei de time que a gente cresceu quase 3 vezes, mais de 3 vezes, na verdade. E parte dessas pessoas, quem são elas? São líderes da área de produto, líderes da área de relações governamentais, de comunicações, de marketing. E a minha liderança também na área de negócios. E o foco para 2023 é não só termos esse evento aqui com uma frequência fixa, para termos cada vez mais momentos, mas a importância disso é para quê? Para estarmos próximos dos clientes, próximos dos nossos usuários, entendermos as necessidades, uma melhoria de usabilidade, de experiência, mas principalmente quais são os problemas, as oportunidades que vocês têm no dia a dia de vocês, que novos produtos e novos serviços podem ajudá-los e cada vez mais trazer cripto no dia a dia de vocês. Esse é o nosso comprometimento para 2023, estarmos cada vez mais unidos e ajudando a nossa indústria a prosperar no Brasil, que sem dúvida alguma tem muito mais aí. Fazer um trabalho de levar para os reguladores, levar para o governo todo o potencial que a indústria cripto pode ter. Então, desde o que Gui estava contando, fazendo treinamentos com Polícia Federal, Ministério Público, agente da lei, mas também é legal a gente ver que o retorno vai vindo de vários outros engajamentos que a gente faz para educar
vários agentes públicos no potencial que a indústria cripto tem. Não sei se vocês acompanharam, mas em novembro do ano passado, o Rio publicou um decreto que vai começar a aceitar pagamentos do IPTU em cripto. Assim, não que eu conheça muita gente fã de pagar imposto, mas já que é para pagar, melhor em cripto do que em fiat. Então vocês imaginam que isso é, na verdade, só um primeiro passo de uma série de projetos que já estão na prefeitura para incorporação cripto no dia a dia. Semana passada, aqui em São Paulo, a prefeitura publicou uma lei para o uso de blockchain para transparência e para contas públicas. Vocês imaginam um cidadão podendo fazer uma auditoria de um ato público com um hash publicado pela prefeitura? Então, isso é só o potencial, a pontinha do iceberg do que a gente vem vendo, desde NFT para acesso a equipamento público, até benefício social em cripto. Então, vocês veem que quando a gente fala de regulação, a gente começa a falar de quê? Da discussão de legitimidade, da discussão de confiança, da discussão de fazer o que eu acho que Gui colocou muito bem, empurrar a nossa principal métrica, que não é o preço de uma cripto, mas é a métrica de adoção. É fazer com que essa indústria, todo esse potencial chegue na maioria das pessoas. E aqui, talvez uma outra perspectiva que está muito presente para a gente quando a gente fala disso, cripto e a essência da tese, o valor de cripto, está na natureza global. Então hoje a gente tem orgulho de dizer que a Binance é a exchange que tem mais licenças no maior número de países. E eu tinha até um mapa super legal que eu tinha falado com o Raul que eu ia colocar aqui, mas nem consegui colocar porque ele está desatualizado, porque na semana passada a gente conseguiu mais uma licença de provedor de serviços de ativos virtuais na Suécia, que já é a 7ª licença na União Europeia, e aí a gente vem fazendo isso em todos os continentes, buscando licenças, mas principalmente conversando com os reguladores para construir regulações que, apesar de serem nacionais, dialogam com o que está acontecendo ao redor do mundo e criam um ecossistema que não é um ecossistema brasileiro de cripto, mas sim é o Brasil integrado com o sistema global de cripto e permitindo que a gente tenha acesso a tudo isso. Aqui, pessoal, por último, só para fazer um comentário que eu acho que pode ajudar, talvez, a desmistificar um pouco do medo que muitas vezes a gente tem. Primeiro, é que tecnologia não se regula. O que se regula são os usos da tecnologia. E é justamente por isso que eu deixo, inclusive, a provocação que todas essas regulações, todas essas discussões que estão acontecendo, elas são só a porta de entrada e um processo muito maior, porque o universo cripto ele é muito maior do que Binance. O universo cripto são vocês sabem que as corretoras são um elemento desse ecossistema, mas ele é muito maior. Então, por isso que para a gente ter a comunidade participando, ter engajando, por isso que o primeiro painel é justamente para falar um pouco sobre esse compromisso que a gente tem com a regulação aqui hoje com vocês. E agora, pessoal, então feitas essas considerações, só para vocês entenderem o nosso ponto de partida, como é que a gente está vendo esse processo, queria só contar um pouco também sobre o Marco Legal de Criptoativos, ou a Lei 14.478, eu tenho essa mania estranha, eu decoro o número de lei, que foi aprovada agora no dia 21 de dezembro do ano passado, completou nem um mês, mas que é o pontapé inicial para a gente ter esse mercado regulado e começar a organizar muito desse ecossistema. Eu estava falando que o que se regula são os usos da tecnologia, e nisso, a nossa perspectiva é que o projeto de lei ele foi muito feliz, porque ele é um projeto de lei principiológico. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que é um projeto de lei que estabelece as diretrizes para o mercado. Então, ele estabelece o lugar onde a gente quer chegar, muito mais do que o caminho que a gente vai traçar para chegar nesse lugar. E a gente acha que isso é super, super legal, porque esse caminho ele é super detalhado, ele tem uma série de especificações e ele vai ser construído aos poucos por um longo processo e num debate técnico feito pela CVM, feito pelo Banco Central, pelos órgãos reguladores, que inclusive a gente tem a sorte de ser super qualificados no Brasil, de ter presidentes, inclusive nessas duas organizações, que são entusiastas do universo cripto. Então, ele é só esse primeiro passo. É um projeto de lei principiológico e ele começa
a construir esse processo. E aí, quando a gente começa a montar isso, muita gente me pergunta, né? Ah, mas Felipe, por que já não fizeram um projeto com todas as leis e todas as regras e foram ainda mais além, já para definir como isso ia acontecer? E aqui eu acho que dá para resumir isso bem num comentário que quem me fez foi o deputado Expedito Neto, que foi o relator do projeto, ou seja, o cara que escreveu ali a versão final, que foi aprovada e votada. E aí o que ele me disse foi, olha, lá em 2015, esse projeto de lei, pessoal, era de 2015, essa discussão começou 7 anos atrás. A discussão sobre cripto era algo muito novo, que poucos parlamentares conheciam, e sobre o qual ainda tinha muita incerteza sobre o que regular, o que não, como fazer. 7 anos depois, em 2022, a discussão sobre cripto ainda é algo muito novo, que poucos parlamentares conhecem e que ainda tem muita certeza sobre o que se fazer. Então a gente optou por fazer um projeto mais técnico, ou um projeto mais principiológico, com diretrizes mais gerais, e deixar o debate das especificidades para as agências, para que isso acontecesse de forma técnica. Pensando, e é mais óbvio, né? A gente é mais tangível. Tem o que a gente chama de futuro, e a gente está falando mais ou menos 5, 10 anos, uma coisa assim, ou seja, já está mais adiantado. E a gente fala de super futuro, porque a gente está falando de 20 anos, 50 anos, né? Quando a gente estuda tecnologia, a gente já consegue fazer cenários possíveis de até 50 anos, 5 a 50 anos. E acho que o interessante para o assunto daqui é que governos, instituições, marcas, empresas sempre estão pensando em futuro próximo, então basicamente para eles ano que vem já é futuro, é uma loucura pensar nisso. O futuro a gente vai fazer isso depois, e depois é ano que vem, ou seja, já está rolando, não é um futuro basicamente, né? Já está mais do que sabido. E quando a gente fala de criptos ou do assunto que a gente está trazendo aqui, a gente está pelo menos falando de futuro, ou seja, 5, 10 anos. E é por isso que rola então essas crises todas, né? Então a gente está falando de uma coisa, vocês são visionários, já estão olhando uma coisa que vai explodir daqui, explodir mesmo, não sei se já está acontecendo, mas explodir e virar uma coisa mais para todo mundo daqui a uns 5, 10 anos. E as empresas estão tentando segurar ali o que elas conhecem de, não preciso me adiantar, não preciso mexer em muita coisa, principalmente o governo, mas não, tudo que tem que ser reestruturado para isso acontecer. Então a crise acontece exatamente aí, e aí o Felipe precisa fazer essa intermediação, né, de futuro próximo com futuro para tudo isso se estabelecer e a gente conseguir fazer isso perdurar. Então é mais ou menos essa confusão, eu acho, entre os futuros e, enfim, legislações e grandes inovações. Essa é a dor que elas sempre percorrem, né? Legal. E você falando sobre isso, sobre uma certa resistência, eu lembro até há muito tempo atrás que a indústria da música também ela foi bastante relutante em mudar o modelo de negócio da venda do CD físico para o digital. E isso assim, deu um baita de um atraso no mercado como um todo, então dá para fazer esse paralelo. Mas, Daniela, continuando com você, tá? Quais são as mudanças mentais, né, os ticket points que a gente precisa ter para conseguir sobreviver, né, a esse futuro em meio de tantas mudanças aí que a gente está vivendo atualmente? Total. Acho que a primeira coisa, antes de mais nada, é aceitar que a gente não sabe nada, né? Então, aceitar que está tudo mudando sempre, todo dia, constantemente. Beleza, não sei nada, então todo dia eu vou me dispor a aprender alguma coisa. Eu acho que só isso já faz com que a gente esteja na frente de um monte de gente, porque a grande maioria das pessoas é muito fixa, né? Eu acredito que é assim, eu não vou mudar, eu não preciso mudar, sempre foi assim, não funciona mais. Agora, com a tecnologia do jeito que tem, exponencial, como a gente vai trazer aqui com uma maneira mais totalmente especialista, não tem mais como a gente pensar nisso. Mas acho que eu gosto de trazer 4 tipos de pensamento que eu acho que podem são interessantes da gente começar a fazer. Acho que o primeiro é do individual para o coletivo. O individual é como a gente sempre aprendeu tudo na nossa vida, né? A gente sempre pensou na gente primeiro, no nosso umbigo, a minha carreira, o meu salário, o meu apartamento, o meu carro, a minha família, a minha saúde. Cara, não tem mais isso, não é mais sustentável a gente pensar dessa maneira, né? Se efetivamente todo mundo aqui não sumir, cara, acabou o planeta com o aquecimento global, acabou, a gente vai cair em todas as grandes questões que efetivamente talvez a gente nem exista mais como seres humanos daqui a pouco. Então a gente precisa entrar nessa visão do coletivo. E isso é muito forte. Teve uma capa da The Economist de 2015 que mostra como se fossem as engrenagens de um motor, né, e o blockchain sendo o grande motor da confiança. Então esse aqui é o ponto. A gente tem um gap hoje analógico para fazer modelos econômicos, e quando a gente fala em modelos econômicos, a gente está falando de modelo de negócio, está falando de modelo de distribuição de riqueza, está falando de modelo de trabalho. Então tudo que a gente desenha de economia impacta na nossa vida. E se a gente desenha uma economia que ela é analógica e a gente ainda não aproveita todo o potencial da tecnologia, significa que a gente está atrasando essa transição, né? Então, quando a gente olha
o blockchain, quando a gente tem discussões sobre se é um modelo de escassez ou se é um modelo de abundância, é porque existe o que a gente chama de economia de assimetria de informação. A informação, ela não chega de forma confiável do outro lado. E aí você, tendo desconfiança entre agentes econômicos, você faz negócios da maneira mais difícil, que é o quê? Aquela competição cega. Então, quando você cria um mecanismo de confiança, e a gente está falando aqui em cocriação hoje, eu acho que o blockchain está por trás disso tudo. A gente começa a olhar para os modelos com mais informação, sem essa simetria, para entender que tanto a competição quanto a colaboração, elas têm o seu lugar na economia. E quando você junta esses dois modelos, a abundância que existe no mundo, ela se torna ainda maior, o planeta se torna mais rico, as populações de todos os países se tornam mais ricos e tudo se torna mais democratizado, mais acessível. E, na minha visão, o blockchain vai ser, assim como a The Economist demonstrou já, vai ser o grande motor disso tudo. Bacana, a gente está falando de uma tecnologia que às vezes as pessoas elas consideram que ela é só para criptoeconomia, né? Para de fato você transacionar valor, você guardar ali algum ativo por longo prazo para pegar uma valorização, mas a blockchain a gente sabe que é uma estrutura, uma tecnologia que propicia a transparência dentro do supply chain, até na cadeia de saúde, então ela tem diversas aplicações além daquela na economia. Então, realmente, o que você falou da parte da concorrência faz com que o mercado, e é engraçado falar do valor total, né, de capitalização de mercado, eu acho que o maior valor que existe hoje no mercado de cripto não é necessariamente só o dinheiro que existe nele, e sim o capital intelectual das pessoas que estão por trás ali no desenvolvimento, porque isso com certeza vai fazer bastante diferença. Queria ouvir da Daniela a opinião dela sobre esse tópico. Eu acho que o Edu falou super bem. Eu acho que para mim o blockchain ele é basicamente para trazer transparência em todas as transações. E ele é meio um Big Brother, assim, né? Quando você sabe que você está observando, você não faz merda, né? Então eu acho que ele é meio isso. Ele funciona como todo mundo está vendo todas as etapas, então não adianta você... Eu acho que ele serve também para corrigir um pouco, enfim, do que existe na humanidade aí de mau caratismo, infelizmente, né? Ou seja, a gente é uma tecnologia que acaba corrigindo isso, já que está todo mundo sendo observado também, então você não quer ser, enfim, você tem que ser transparente, você não pode ser pego, né, com aquilo. Então eu acho que faz sentido, né? A gente vê que é difícil, a gente tem tantos anos e a gente olha para, por exemplo, enfim, instituições diversas em diversos países e é difícil, geralmente o que acontece dentro delas que dá ruim é por causa de alguma coisa humana, né? Alguma, enfim, mentira, alguma, enfim, trapaça, algo nesse sentido. Então eu acho interessante uma tecnologia que consegue tirar esse erro da equação também. De uma escola, eu posso estar criando um desfile de moda ou uma exposição de arte. Então, o jogo é uma possibilidade dentro de todas essas. Evidentemente, hoje, muitas das ferramentas que estão conformando isso que a gente está começando a chamar de metaverso, tem um forte apelo à gamificação. Então, a gente acaba tendo esse processo criativo sendo direcionado muito próximo do que é a criação de um jogo. Bom, eu trouxe aqui alguns poucos exemplos, eu não posso dizer que são os principais, mas eles mostram bastante de como é essa fragmentação do que a gente tem hoje. Então, a gente terminou essa última palestra ouvindo mais ou menos o que é o metaverso ou o que será o metaverso. Então, não existe uma unanimidade no conceito de metaverso, mas a gente pode levar à última instância e dizer que ele será uma realidade paralela, sintética. E para mim esse é um conceito que está muito ligado à biotecnologia. Então, a gente estava falando aqui dos problemas de ergonomia. A tendência, eu acho, da biotecnologia nessa área é justamente, aos poucos, rompendo essas barreiras de interação entre o real e o virtual. Então, hoje, a gente tem uma série de ferramentas que trazem de forma fragmentada pedaços desse conceito. Então, a gente tem aí algo que está lá no futuro, mas que hoje já traz possibilidades, já funciona
em algumas plataformas de forma mais limitada, em outras de forma mais abrangente, mas a coisa já está acontecendo. Se a gente pegasse um grupo de pessoas 100, 120 anos atrás e perguntasse o que é um automóvel, um deles ia falar que é uma carroça com motor, o outro ia falar que é um objeto que leva pessoas do lado A do lado B sem precisar de cavalos. E todos eles estão certos, mas nada disso representa o que a gente acha, o que a gente vê como automóvel hoje. Então, guardadas as devidas proporções, eu acho que a gente está num lugar bem semelhante. A gente, daqui 10, 20 anos, como foi sugerido, deve estar vendo alguma coisa muito diferente do que a gente vê hoje. Eu trouxe alguns exemplos aqui que mostram um pouco dessa fragmentação. Isso não quer dizer que eles são os mais promissores ou os mais viáveis, mas cada um tem o seu potencial, cada um traz um fragmento desse conceito que a gente está criando de metaverso. A gente coloca uma série de missões para as pessoas completarem que são relacionadas com o que está acontecendo na realidade. Então, aqui também o jogador precisa correr atrás de mudas de plantas para fazer as árvores crescerem. Ele precisa encontrar os jaguares e transformar os jaguares petrificados em esculturas de verdade. A gente vai criando uma série de elementos que vão criando esse paralelo entre o que acontece no mundo real e no mundo digital. Então, eu acho que basicamente é isso. Eu queria mostrar para vocês. Aqui tem um pedaço das missões, então o jogador precisa ir atrás de algumas mudinhas de planta, transformar isso numa árvore. Aqui a gente tem uma corrida pela selva, então o cara vai sair pela Mata Atlântica correndo em busca dos portais para completar um determinado tempo e poder libertar o jaguar que está preso dentro da jaula. Então a gente tem que criar toda essa narrativa e transformar isso num jogo relacionado com o que está acontecendo no mundo real. Essa é uma aplicação básica de metaverso que é possível hoje com esses fragmentos, com essas ferramentas que oferecem fragmentos do que a gente entende como metaverso, que vai estar no futuro de 10 ou 20 anos, não sabemos, mas já está sendo construído, já está acontecendo. Como vocês viram, a gente pode ir para o lado da gamificação, para o lado do fotorrealismo. E uma das notícias mais importantes que a gente pode trazer para vocês foi o seguinte: a Binance falou ali no comecinho do vídeo, deu para você ver que ele fala de 1 para 1. Ali a gente começou a gravar logo depois que ele já estava começando a falar, não pegou tudo ali, mas ele quis dizer que 1 para 1 significa o seguinte: a Binance tem na conta 1 para 1 para cada usuário. O que corresponde a isso? Se você tem aí 100 mil dólares ali em Bitcoin, se você tem 100 mil dessa criptomoeda, eles têm 100 mil para poder fazer o saque se você quiser. Então, se você quiser sacar os seus 100 mil de Bitcoin, eles têm disponível ali todas as criptomoedas de todos os usuários para todo mundo sacar se quiser. Então, eles têm 1 para 1. Se você tem aí 1 milhão de Ethereum, eles têm 1 milhão de Ethereum para você sacar na hora que você quiser sacar. Isso foi garantido ontem no evento, então a gente não tem por que se preocupar. A Binance realmente aí é uma grande corretora, a maior corretora do mundo, e eles estão se regularizando em diversos países. Na Europa foram mais de 7 países já regularizados, já lá tudo certinho lá com todos os governos de lá. Então aqui no Brasil também está acontecendo essa regulamentação. Tá, para uns é ruim, aí tem imposto e tal, mas enfim, isso gera também outras coisas também ao redor. Isso aí gera também mais confiabilidade, gera mais segurança, mais pessoas aí podendo usar, porque tem aquela coisa ali toda do governo. Então tem um lado ruim e um lado bom ao mesmo tempo, que aí a gente pode ter um pouco mais de segurança aí em todas as transações. Então isso foi algumas das novidades. Também teve ali também o palestrante ali falando sobre o Sandbox, que vai ter um evento aí que vocês podem aguardar isso. É exclusivo aqui do canal, um evento aí de Sandbox que foi feito lá no sul do nosso país, no sul do Brasil. Então você vai ver lá várias coisas do nosso país, vai ter alguma coisa da Mata Atlântica ali, vai ter muita coisa mesmo legal aí no Game Sandbox, que foi gravado ali, foi feito toda a remasterização, né?
todo ali o metaverso ali da região do sul ali, tem uma ponte famosa, tem muita coisa ali que eles trouxeram justamente para trazer aí esse evento em homenagem ao sul do nosso país, aqui do nosso Brasil. Então isso é mais uma notícia que vocês não estavam sabendo, tenho certeza aí que você não sabia. Então, mas essa é uma grande estreia que vai ter aí no jogo Sandbox. Então, galera, basicamente o vídeo de hoje foi esse. Quem puder dar aquela força, dar aquele likezão, vai ser muito bom, que mais pessoas vão estar recebendo esse conteúdo, mais pessoas vão estar sabendo sobre todas as novidades, sobre todas as coisas que a Binance está trazendo aqui para o nosso país. E aí todo mundo fica aí mais seguro, com mais confiança e mais confiabilidade também na plataforma. Galera, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos, tchau, fui!